Bom dia, foi publicado um novo edital do concurso da Polícia Militar do Ceará e a gente vai analisar e vai comentar aqui o essencial, o básico, indispensável para você decidir se esse concurso é para você ou não. Hoje é 8 de abril de 2025, acredito que o edital tenha sido publicado no dia 4 e vamos lá. Antes de mais nada, é válido que eu me apresente para você. Eu sou Rafael Moreno, sou formado como físico, como engenheiro civil, também sou especialista em educação moderna, perito criminal no Ceará, né, e inclusive atuo com policiais militares paralelamente e também sou graduando em filosofia. Válido dizer minha formação, porque vão ter certas informações aqui nesse edital que é desejável que alguém de direito te oriente ou alguém de educação física, tá? E aí, quando for nesses tópicos específicos, eu vou recomendar que você, né, em casos específicos, procure orientação profissional, beleza? Tá. Antes de mais nada, a gente vai comentar o edital da Polícia Militar e eu vou colocar o link para você fazer o download do documento e para fazer a leitura do documento na íntegra aqui na descrição, beleza? Você vai para a página da Universidade do Estado do Ceará e aqui você vai poder fazer o download do edital, beleza? Importante que você leia o que te cabe, beleza? Aqui eu vou ler o essencial para você ter uma noção macro, uma visão geral do que é cobrado e do que é proposto nesse concurso, tá? Olha só, esse aqui é um concurso da Secretaria de Segurança Pública, vai ter apoio da Academia Estadual de Segurança Pública, beleza? E o que tu tem que pegar daqui é que são 1.000 vagas para o cargo de soldado, beleza? 1.000 vagas, são muitas vagas para serem preenchidas no decorrer nos próximos anos, beleza? Nos próximos meses, tá? E depois de aprovado, você ainda vai ter que fazer um curso de formação de soldados. Válido dizer que esse edital não fala nada sobre esse curso de formação, suas regras e onde vai funcionar, beleza? E aí essa é uma preocupação para depois que você for aprovado, beleza? Esse concurso vai ter 5 etapas. A primeira é a prova objetiva, segunda, exame de saúde, terceira, avaliação psicológica, quarta, avaliação de capacidade física ou TAF e a quinta, a investigação social. O que eu recomendo? Você vai gastar 80% da sua preocupação e energia aqui na parte objetiva e 20% na parte da preparação física, tá? Antes da prova objetiva, é claro. Passou a prova objetiva e você sendo aprovado, você se preocupa 100% com o TAF, beleza? Essas duas vagas aqui, você tem que fazer uma autoavaliação. Eu não consigo te dizer se você deve ou não fazer esse concurso, porque depende muito das suas condições de saúde. Então, você vai verificar se a sua deficiência tem, primeiro, se você tem uma deficiência e se ela te impossibilita de prestar esse concurso, tá? Então, você vai pensar na sua deficiência, se for o caso, claro, e vai comparar lá com o que o edital restringe, tá, para um candidato. Se você considerar que não restringe, que tem uma deficiência, mas que não restringe, é desejável que você se consulte com um advogado especializado nessa área de concurso, tá? Para que ele te oriente da forma mais assertiva possível, tá? Aí ele vai te dizer, ó, faz o concurso, que se der problema, a gente resolve depois. Ou ele vai dizer, não, não faz o concurso porque a tua deficiência te incapacita de prestar essa função pública, beleza? A avaliação psicológica é a mesma coisa. Se você toma remédios controlados ou faz acompanhamento psicológico, isso eventualmente pode ser um impeditivo para você. E aí você tem que verificar também com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, beleza? Tá, então nossa preocupação aqui vai ser na prova objetiva, né? E você paralelamente vai se preocupar com o TAF, beleza? Tá. Importante dizer novamente, são 1.000 vagas no total, e aí você sabe que 20% são para pessoas pretas ou pardas, essa é a nomenclatura usada pelo edital, tá? E os outros 80% é para candidatos da ampla concorrência, beleza? Essas aqui são vagas imediatas, tá? Então, passou o concurso, você imediatamente pode ser chamado. E aí existem vagas de cadastro reserva. Cadastro reserva no Ceará tradicionalmente é chamado também, tá?
Inclusive, eu era do cadastro reserva da PFOS e foi chamado posteriormente, tá? Então, passou no cadastro reserva, vai demorar, mas você vai ser chamado, beleza? Certo. E aí, qual é a remuneração? Eu acredito que seja a principal pergunta que decide se tu vai fazer um concurso ou não. Assim que tu for para o curso de formação, você vai receber essa bolsa aqui de R$ 2.773, tá? E aí você já é considerado, inclusive, como integrante da Polícia Militar. Quando você conclui o curso, você vai receber aqui 5.568, tá? Se você quiser mais detalhes, é desejável que você leia essa lei estadual aqui, que pode te dar mais alguns parâmetros, tá? Mas aí já entenda esses valores aqui como valores mínimos, tá? Porque ainda pode ser somado mais algumas gratificações aqui, auxílio de alimentação ou coisas assim, certo? Tá. E se tu chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve e se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer tópico, comente que a gente amadurece ainda mais a sua compreensão, tá bom? E aí esse concurso é destinado para determinadas pessoas. Então eu vou te dizer aqui os 19 requisitos para você ser investido de um cargo público, tá? Esse cargo público de PM, tá? Esses requisitos variam de concurso para concurso. Então, claro, você tem que ser aprovado, você tem que ser brasileiro, tá? Brasileiro nato ou naturalizado, tem que ter entre 18 e 30 anos. Esse aqui é um fator bem limitante. E aí, se você passou dos 30, tem, sei lá, 31, 32, você também pode novamente conversar com o advogado e ver o que ele entende a respeito, tá? Eu não vou adentrar muito nisso porque o edital é muito claro quanto a esse limite de idade. Mas aí, se o advogado disser, ó, não faz, que depois a gente dá um jeito, e aí é com você, é você com ele, tá bom? Mas a restrição é essa. E detalhe, é 30 anos no dia da inscrição, tá bom? Então, se você tiver, você tem que ter no máximo 29 anos, 11 meses e 30 dias, segundo o edital. Direitos políticos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, essas militares especialmente para homens, tá bom? Improbidade administrativa, é importante que você não tenha respondido por nenhum PAD, se você já ocupou cargo público anteriormente. Não acumular cargo público, então como o cargo é de PM, ele naturalmente, né, pela lei, ele não pode acumular com outros cargos, tá? Existem três situações específicas em que você pode acumular e o cargo de PM não é um desses casos. Fazer uma declaração de bens, isso é para estudar se você enriquecer de modo suspeita nos próximos anos. Declarar idoneidade, né? Declarar que você tem uma postura, uma moral compatível com a instituição, comprometer-se com o sigilo, ser apto no exame admissional, aí acredito que aqui se refira ao exame de saúde, ter o diploma do ensino médio, aí detalhe, esse concurso que vai te pagar 5 mil só com o ensino médio, então é excelente, tá? Não ser condenado em trânsito em julgado, então, ou seja, você não pode ter sido está respondendo por nenhum crime. Não só não está respondendo por um crime. Tecnicamente você pode estar respondendo por um crime, mas se você for condenado, isso aqui já é um motivo para você ser eliminado, tá? Na verdade, eu considero que se você já está respondendo, essa parte aqui de inidoneidade já é comprometida, tá? Então, mais uma vez, ficou com muita dúvida, comenta aí, eu posso amadurecer mais a minha resposta, mas se a minha resposta não for suficiente, aí eu vou recomendar, se for o teu caso, é claro, né? Aí você vai detalhar o teu caso para o advogado vai dizer, não, faz o concurso que depois a gente resolve, ou ele vai dizer, não, não faz porque é, o, o teu histórico não vai te permitir tomar posse nesse tipo de cargo, beleza? Está apto física e mentalmente, aí aqui corresponde ao TAF, né, o teste de aptidão física, e o mentalmente a avaliação psicológica que você vai fazer. Ter carteira nacional de habilitação, isso aqui é um fator que pode afastar algumas pessoas de fazer o concurso, mas aí, você pode fazer a prova e se você for bem, você corre atrás dessa documentação, tá? Apresentar PIS, PASEP ou NIT, cumprir as regras do edital. Os itens 17 e 19 são muito parecidos, tá? Então eu resumi assim. E declarar que entregará todos os documentos. E essa declaração você vai fazer quando você se inscrever no concurso, beleza? Tá, então, os próximos tópicos que o edital trata
eu tentei resumir aqui. Eu resumi essencialmente porque não vai interessar para todas as pessoas, tá? Você vai entender a ideia. Seguinte, o tópico 4 fala sobre as vagas. Então, dessas vagas, que a gente já falou que são 1.000, 15% devem tá, ser preenchidas por mulheres. E aí, se você chegar na situação que, se o concurso chegar na situação que, na verdade, 50% das mulheres foram aprovadas, isso é aceito? É aceito, tá? O que importa é 15% no mínimo tem que ser preenchidas por mulheres. Tá? Sobre vagas destinadas a negros, são 20%, como a gente já falou, 200 vagas. Quanto à heteroidentificação, e aí você deve entender que a heteroidentificação está associada com essa etapa anterior aqui, tá? E aí a heteroidentificação é a aferição por terceiro da condição declarada, então irão outras pessoas avaliar se você de fato é negro, se for o caso, tá? E aí detalhe, se você se enquadra nessa situação, primeiro concorra às vagas, tá? É válido que você concorra às vagas e você ainda vai participar dos quadros lá da ampla concorrência, tá? E aí você vai ter direito a concorrer 20% das vagas, tá? E aí outras pessoas vão ter que confirmar ou concordar que você é de fato negro. E aí cabe dizer que também você poderá entrar com recurso se você discordar da decisão de quem disse que você é negro ou não, tá? E importante dizer, se você se enquadrar no grupo de negros, você tem que dar uma medida cautelosa nessa parte do edital, tá? Que é o tópico 5 e o tópico 6, tá? O tópico 7 vai falar das inscrições. E aí, a previsão que a inscrição abra somente no dia 21 do 4. Lembrando, eu estou gravando isso aqui no dia 8 do 4, 8 de abril, tá? As inscrições ainda não estão abertas. E assim que estiverem abertas, eu vou colocar o link da inscrição aí na descrição do vídeo, beleza? Vai ficar aberta por 20 dias, ou seja, assim que abrir, você já tem logo que se inscrever, tá bom? E você tem que pagar um boleto de R$ 180. Se você achar isso muito caro, você pode também estudar as condições de isenção. E aí, para você ter direito à isenção, são 4 grupos: doador de sangue, aluno de ensino público, pessoa com deficiência ou pessoa com renda familiar de até 2 salários mínimos, tá? Então, se você se enquadrar em qualquer um desses grupos, você pode pleitear a isenção e aí tenha cuidado também com os prazos, tá? Os prazos para isenção geralmente são extremamente curtos, tá? Detalhe, se você quiser que eu publique aqui informações sobre a isenção, comenta que aí eu vou acompanhar o edital e coloco também links para isenção aqui na descrição, beleza? Das etapas do concurso, novamente. A primeira fase serão 100 questões de múltipla escolha, tá? 100, sem redação, tá? Não vai ter redação, não vai ter prova discursiva, vai ter exame de saúde, que vai ter exame médico, biométrico, odontológico e toxicológico. Todos eles são eliminatórios, tá? E aí você tem que ver os parâmetros lá. Se você tiver alguma irregularidade odontológica, se você faz uso de substâncias ilícitas, isso pode te eliminar do concurso, tá? Isso pode não, isso deve te eliminar do concurso. A avaliação psicológica de caráter eliminatório, a avaliação psicológica geralmente é bem tranquila, tá? Vai ter uma pessoa te dando instruções, você segue as instruções à risca e você passa na avaliação psicológica. Você só precisa ficar tranquilo, tá? E aí cabe dizer que se você não consegue ficar tranquilo, é um sinal psicológico que talvez esse tipo de cargo não é para você, tá? Então, vai fazer a prova tranquila, tá? Lembrando, nossa ênfase aqui nesse vídeo vai ser falar sobre essa primeira fase, tá? E aí, vai ter a capacidade física, o TAF, tá? E a última etapa é a investigação social, que a gente vai comentar um pouquinho, tá? Então, sobre a prova de múltipla escolha, essas são as disciplinas: língua portuguesa, raciocínio lógico. Você deve perceber que o meu canal ele dá ênfase a raciocínio lógico, que é uma parte que eu sou acima da média, né? Eu estudo bastante esse tipo de coisa. Atualidades, história do Ceará. É interessante esse tipo de tópico porque acaba que as pessoas do Ceará são beneficiadas com essa disciplina. Então a gente tem uma pequena vantagem, né? Então, por exemplo, o cara vem do Pará fazer concurso do Ceará. Ele vai ter que estudar a história do Ceará. Então você meio que já sabe algumas coisinhas, tá bom?
noções de administração pública, ética no serviço público, direito constitucional, tá? Aqui até ética no serviço público é a parte de conhecimentos básicos, tá? A partir de agora são conhecimentos específicos compatíveis com a carreira de policial militar. Então, direito constitucional, direitos humanos, direito penal militar, processo penal militar, direito penal, direito processual penal, criminologia e segurança pública. Como perito, eu posso também te ajudar nessa parte aqui, processual penal. Eu essencialmente trabalho com processo penal e criminologia também, que eu estudo cenas de crime, tá? E raciocínio lógico. Então, se você quiser, eu vou, se você quiser não, né? Eu vou recomendar algumas videoaulas em função do conteúdo programático que a gente já vai ver de raciocínio lógico e dependendo da demanda aqui dos inscritos, eu posso também produzir umas videoaulas sobre o que eu considero interessante de criminologia e processo penal, beleza? Tá, tendo falado aqui sobre os conhecimentos básicos, você tem que acertar no mínimo 20 acertos, bem aqui, tá? Em conhecimentos básicos e no mínimo 30 aqui no específico. Nota que as disciplinas estão oscilando entre 6 questões e 12. Então, elas têm todas o mesmo peso, todas as questões têm o mesmo peso e o número de questões é bem parecido, tá? Então você tem que distribuir de modo parecido o seu tempo de estudo, beleza? E, claro, você vai estudar mais o que você tem mais dificuldade, beleza? Tá, então, importante dizer que até o momento que eu estou gravando esse vídeo não há data para a prova, tá? Não há previsão para a data da prova. E aqui é importante comentar também sobre o TAF. O TAF serão 4 exercícios com variações para masculino e feminino, tá? Masculino, corrida de 12 minutos em 2.400. Em 12 minutos tu tem que correr 2.400 metros. A mulher vai ter que correr, mulheres vão ter que correr 2.000 metros, 2 quilômetros. Os homens fazem barra dinâmica em pronação, 6 repetições. As mulheres têm que ficar em posição estática, né, em isometria, na barra por 10 segundos. Os abdominais supra para ambos, só que para homens são 42, para mulher 38. Corrida de 50 metros, 10 segundos para mulher e 9 segundos para homem, beleza? É importante dizer, todos esses exercícios aqui são bem puxados, tá? Não é qualquer pessoa que consegue fazer. Então, o que, que eu recomendo? Procure profissional de educação física e se você estiver muito acima do peso, ou melhor, se você estiver acima do peso e dificuldade para fazer essas marcas aí, recomendo também que você procure um nutricionista, tá? E aí você consegue otimizar o seu treino, tá? Todos esses exercícios aí vão ser influenciados pelo peso que tu tem. Então, se tu for muito pesado, tu vai ter muita dificuldade para fazer barra, para correr, tá bom? Então, lembra-se. Agora, se você decidiu fazer a prova, você vai se preocupar com a prova objetiva e parcialmente e paralelamente você vai se preocupar com o TAF, tá? E aí, se você tiver dificuldades para fazer essas marcas, você já vai procurar treinar para otimizar, diminuir seu tempo e melhorar aí o teu desempenho nas barras, na corrida, tá bom? Certo. Importante dizer sobre a investigação social. A investigação social eu não vou dar tanta ênfase aqui, porque somente quem for apto na avaliação de capacidade física. Depois da avaliação de capacidade física que você vai começar a se preocupar aqui com investigação social. Se preocupar agora, eu acho que só vai te deixar mais ansioso, só vai te fazer pensar em mais coisas paralelamente. Você tem que pensar na objetiva e no TAF, tá bom? Mas aí, quando for o momento, você vai precisar entregar esses documentos aqui, tá? Se for o caso, se você passar, chegar nessa etapa e precisar de ajuda, comenta aqui nesse vídeo que eu procuro links para te ajudar. Acredito que todos esses documentos você consegue online, tá bom? E você também vai ter que preencher uma ficha de informações confidenciais. E aqui não tem segredo, é só não mentir. Se você mentir na FIC, isso pode te reprovar, beleza? Certo, então, importante, conteúdo programático. Coloquei aqui a parte de português.
como você deve saber, não é a minha expertise, tá? E aí você vai ler com calma, vai procurar estudar. Aqui, raciocínio lógico, você vai encontrar aqui no canal mais de 100 questões resolvidas da banca FGV. Nas próximas semanas eu posso procurar questões da banca do concurso de vocês, que é a Universidade do Estado do Ceará, e publicar aqui para você ver como ela costuma cobrar, tá bom? Então, raciocínio lógico vai ter estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas locais, objetos e eventos fictícios. Vou colocar uma videoaula sobre essas relações arbitrárias, tá? Deduções de novas informações das relações fornecidas e avaliação de condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Vou procurar uma videoaula, acredito que tem videoaula sobre isso, muito parecido com os editais da FGV, esse texto, tá? Compreensão da análise lógica de uma situação utilizando funções intelectuais. Não entendi nada. Ou seja, você vai usar raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial. Aqui entra PA, PG, beleza? Orientação espacial, orientação temporal. Vou colocar videoaulas na descrição sobre orientação espacial e temporal. Formação de conceitos. Eu vou verificar o que a banca quer falar sobre com isso, mas assim que eu tiver videoaula sobre isso, eu publico aqui também. Discriminação de elementos. Seguinte, tem operações de conjuntos, tem muitas aulas aqui no canal sobre isso. E raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Tem videoaula de todos esses aqui também. Eu vou colocar link na descrição, beleza? Certo, é isso que eu queria conversar com você. Aqui eu acredito que abordei o essencial para que você decida se vai fazer o concurso ou não e também saiba minimamente o que esse concurso espera de ti, beleza? Eu vou colocar videoaulas na descrição para que você já em raciocínio lógico vá procurando, tá? Vá entendendo como isso pode ser cobrado em concurso. Se tu ficar com dúvida, comenta aí que eu tento melhorar a tua compreensão e inscreva-se para que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Importante dizer, apesar de eu colocar aqui o brasão da Polícia Militar, esse não é um vídeo institucional, tá? É só li o edital e faço isso por conta própria, não é um vídeo da Polícia Militar, beleza? Grande abraço, bons estudos, conte comigo e até a próxima.